Então, gravando, bom dia a todos. Então, damos início a mais um seminário do nosso ciclo de seminários desse semestre, do PPG em Ecologia e Evolução da Biodiversidade, da PUC, RS. Temos o prazer hoje de receber o Dr. Bruno Saragnoli, do Instituto Tecnológico Vale, que vai apresentar um seminário intitulado Ferramentas Moleculares na Conservação de Vertebrados, da Genética de Populações ao Monitoramento por eDNA. Então, o Bruno vai apresentar, né, por uns 45 minutos, é tranquilo assim o tempo, e depois a gente tem uns minutos para perguntas e discussões, né, como a gente tem feito. Então, muito obrigado, Bruno, por aceitar dar um seminário aqui no nosso programa, e a palavra está com você, e pode ficar à vontade. Ok, obrigado, professor Eduardo, pelo convite. Fico feliz de poder falar um pouquinho do que a gente tem feito, né, dentro dessa área de pesquisa. Agradeço também, né, ao programa de pós-graduação em Ecologia e Evolução da Biodiversidade. Bom dia a todos, a todos os presentes, todos os alunos. É, bom, eu dei esse título relativamente amplo, né, para falar um pouquinho dos usos das ferramentas moleculares nos estudos de vertebrados, pensando em trazer de forma o mais ampla possível um pouco da experiência, né, um pouco dos trabalhos que eu venho fazendo com as ferramentas moleculares em diversos grupos de vertebrados. Vocês verão que eu tenho uma certa tendência para alguns grupos e mais em específico, né, a partir dos trabalhos que eu vou mostrar. Mas, enfim, as abordagens se aplicam, né, a qualquer grupo, a qualquer taxon, e acho que a ideia é essa, né, mostrar possibilidades do uso dessas ferramentas para os mais diversos taxons e tentando responder diferentes perguntas, né, em diferentes níveis, né. Vocês veem que logo de cara na minha capa eu tenho aqui um esquema, né, que representa um pouco essa trajetória de pesquisa, né? Tem aqui uma fezes, né, de felino, um velcro grudado numa árvore, que na verdade é uma armadilha, né, de pelos para coleta de material não invasivo. Então isso reflete um pouco de como eu comecei esses estudos, né? Inclusive, boa parte deles a partir, né, também dos estudos do professor Eduardo, né, que eu já acompanho há um tempo, então, é, tendo esse mesmo interesse, né, por esses grupos e pela genética em si, né, então também sempre acompanhei os estudos do grupo de pesquisa do professor Eduardo, e por isso também fico feliz de ter esse momento aqui com vocês. Ao longo da apresentação, né, eu tentei organizar ela de uma forma, claro, cronológica, assim, nos estudos que eu venho fazendo, e isso também se sobrepõe, de certa forma, né, como para vários outros grupos de pesquisa, né, com os avanços também das tecnologias de sequenciamento, né. Então, para quem ainda não está muito familiarizado, né, a gente tem diferentes tecnologias de sequenciamento de DNA, né, que a gente chama de primeira geração, segunda geração ou terceira geração. Mais à frente eu discuto um pouco mais em detalhes o que isso muda, né, na prática, né, nos resultados que a gente obtém. Mas de forma bem simples, né, e bem geral, né, sequenciamentos de primeira geração permitem a gente sequenciar fragmentos menores, mais curtos e poucos marcadores ao mesmo tempo, né? Enquanto os equipamentos de segunda geração já permitem a gente fazer um sequenciamento em maior escala, em maior cobertura do genoma, olhando para milhares ou milhões de locos. E da mesma forma, os sequenciamentos de terceira geração, como o PacBio ou o Nanopore, né, que tem crescido muito também, permite também sequenciamento numa grande cobertura genômica e também fazendo leituras de fragmentos mais longos, né? Então, eu vou falar para vocês um pouquinho de três eixos principais aqui de pesquisa, né? Que é a ecologia molecular, a genética de populações e o monitoramento da biodiversidade. Em muitos casos, essas perguntas se sobrepõem, né? É difícil colocar todas as perguntas e todos os trabalhos dentro de caixinhas específicas, né? Mas, de forma geral, são esses três grandes eixos, mas eu vou focar talvez um pouco mais no monitoramento da biodiversidade, utilizando as ferramentas moleculares, porque é a linha que eu tenho trabalhado com mais intensidade agora, né? Com o DNA ambiental, com o metabarcode, então eu vou falar sobre isso, mas vou trazer esse contexto
de aplicações da ecologia e da genética, da ecologia molecular e da genética de populações através de alguns trabalhos, né? Então, só para trazer alguns conceitos, né, para recapitular, né, como o próprio nome sugere, né, a ecologia molecular nada mais é do que responder questões ecológicas, tendo as ferramentas moleculares, as análises moleculares como ferramentas para a gente chegar nessas respostas, né? Então, é um termo já relativamente antigo, né? E tem propiciado a gente responder questões ecológicas básicas que, às vezes, por métodos tradicionais, pode ser mais difícil ou com menor resolução, né? E que perguntas podem ser essas, né? Pode ser uma pergunta extremamente básica, como qual espécie ocorre no local e que espécie é aquela, né? Então, aqui novamente trazendo um pouco dos trabalhos, né? Eu comecei fazendo levantamento de comunidade de carnívoros utilizando ferramentas moleculares a partir da coleta de DNA fecal, então amostragem não invasiva, né? Vou falar um pouquinho sobre isso, e fazendo a identificação da espécie que depositou esse material através da confirmação molecular, né? Hoje a gente também faz a detecção de espécies, mas também ainda com amostras não invasivas, né, como fezes e pelos, mas com outros tipos de amostras não invasivas, como o DNA ambiental, que eu vou falar no segundo momento, né? Claro que a gente pode fazer isso também utilizando outras abordagens, né, como vestígios de pegada, as câmeras traps, que são altamente utilizadas, ou avistamentos diretos, né? Mas, quando a gente tem a possibilidade de combinar as ferramentas moleculares, a gente pode ter informação não só da confirmação da espécie em si, da sua detecção, mas também combinar uma série de outras informações que podem ser geradas a partir das amostras biológicas, juntamente com as técnicas moleculares, né? Que vão desde a identificação da espécie e que pode ser uma identificação mais precisa quando a gente compara com outros métodos, né? Ou talvez é, menos subjetiva para quem tem menos experiência em detecção a partir de morfologia, por exemplo. Mas a gente também pode chegar em outras informações, como sexar essa amostra e saber se aquele animal que depositou aquela amostra é um macho ou uma fêmea. E isso nos responde questões de proporção sexual, dispersão. Eu vou dar um exemplo a seguir de um trabalho que a gente fez com as onças pardas, que a gente então identificou, sexou e também individualizou, né, para saber quantos animais tinha em cada área, e fizemos também estimativas de variabilidade genética e parentesco dentro de contextos diferentes de paisagem, né, fragmentos contínuos e fragmentos e paisagens fragmentadas, para a gente avaliar como essas paisagens impactavam na diversidade genética, das populações das onças pardas. Com isso, a gente também consegue estimar fluxo gênico, parentesco, como eu falei, entre outras informações, né? Então, a gente agrega camadas de informações com as ferramentas moleculares que vão nos ajudando a compreender como essas populações se comportam, principalmente num contexto de paisagens alteradas, né? E daí eu trago para vocês essa ideia da genética da conservação também dentro disso, né? Que é utilizar os dados genéticos para subsidiar informações e ações de conservação. A gente sabe, né, que a gente vive uma era de intensa modificação da paisagem, né? Aqui eu trago como exemplo a redução de fluxo gênico devido à perda e fragmentação do habitat, né? E isso gera consequências genéticas e demográficas para essas populações, como diferenciação populacional, aumento da endogamia, né? Uma vez que os indivíduos não conseguem mais se movimentar entre os fragmentos remanescentes e acabam se acasalando com indivíduos geneticamente mais próximos, e em longo prazo podendo levar a uma redução do potencial adaptativo dessas populações. Então, a ideia aqui é combinar, né, os dados ecológicos com os dados genéticos para a gente conseguir entender como que essas mudanças afetam essas populações, e, né, como última ação, né, propor medidas que permitam a permanência dessas espécies em longo prazo, né? Então, só para trazer um contexto bem atual, né, algo que é um termo cada vez mais recorrente, né? A gente vive na chamada era do antropoceno, né? Então, é a era em que a gente tem
a pegada humana, né? Ou seja, a gente tem uma intensa ação humana nos ecossistemas, né? Levando então à redução das populações, né? E esse gráfico mostra isso, né? A gente vive uma grande extinção e, diferentemente das outras grandes cinco extinções naturais, esta sexta extinção ela é causada então pelas modificações antrópicas, né? Na paisagem, reduzindo o hábitat, reduzindo a qualidade de hábitat e reduzindo essas populações. Então, a gente tem esse papel, né, como pesquisadores, como biólogos, né, e no nosso caso aqui, mais especificamente, utilizando as ferramentas moleculares, de entender como essas mudanças afetam essas populações e propor medidas, né. Uma dessas principais consequências, então, é justamente a redução populacional, né, nas populações, levando à redução de disponibilidade de recursos, né, área de vida, itens alimentares, e também caças e conflitos. E um outro tema atual, os atropelamentos, né? Essas fotos aqui são de atropelamentos nas minhas regiões de estudo, uma onça-parda e um lobo-guará. Então, sempre que a gente tem a oportunidade, a gente coleta material biológico desses animais, né? Infelizmente, né? Mas é uma forma de obtenção de material biológico, que a gente utiliza isso nos estudos. Isso aqui, essa onça-parda é praticamente do lado da minha casa aqui, em São Carlos, então a gente tem uma taxa de atropelamento de grandes mamíferos relativamente alta aqui. Qual a consequência disso, né? Então, no primeiro momento, uma redução populacional, né? Que pode levar essa população ao bottleneck, né? Um gargalo populacional reduzindo a diversidade genética, e essas populações, ao longo do tempo, então, ficam mais sujeitas a eventos estocásticos, né? Como a deriva, que vai diminuindo a diversidade e fixando alelos, né? Então, gerando uma redução na diversidade genética. Eu vou trazer um exemplo disso, né? É, Como eu falei para vocês, né, eu tenho trabalhado com alguns grupos, né, e mais especialmente, mas diversificando mais recentemente, mas mais especialmente com grandes mamíferos, né? E para a gente fazer genética, a gente precisa de amostra biológica, né? Então, eu trago esse paralelo aqui também, de como conseguir essas amostras, né? Então, quando a gente quer trabalhar na bancada, geralmente a gente quer amostras que tenham uma qualidade muito boa, né? No caso de atropelamentos, a gente consegue um material biológico excelente para análise, né? Ou quando a gente tem a oportunidade de captura do animal. Mas muitas vezes isso não é viável, né? Financeiramente, não é viável em questão de tempo. Então surgem outras possibilidades de amostragem. Aqui algumas capturas que nós fizemos de onça-parda no Triângulo Mineiro, junto com a equipe do PCMC, que é o Programa de Conservação de Mamíferos do Cerrado, que também é um parceiro nosso. Então, aqui a gente teve a oportunidade de capturar os animais, né? Os animais receberam colares GPS, né? Mas nem sempre isso é possível, né? E a gente tem que considerar alguns pontos, né? Como o risco de captura, facilidade de obtenção de amostras e os custos envolvidos. Então, nesse sentido, utilizar as amostras não invasivas, né? Como eu trouxe lá no primeiro slide que eu comentei para vocês, como fezes, como pelos, é uma oportunidade da gente coletar material biológico das espécies, identificar a espécie, saber quem ocorre ali, né? Mais para frente eu vou fazer um paralelo, né, de como essas amostras biológicas também podem, agora, com os avanços das tecnologias de sequenciamento, serem utilizadas para gerar mais informações ainda, né? Como estudos de dieta. Então, a minha intenção é essa, né? Mostrar o que que a gente conseguia responder de perguntas utilizando essas amostras com as ferramentas disponíveis até então, e o que a gente consegue agregar no momento atual com os avanços das tecnologias de sequenciamento. Bom, que tipo de amostras são essas, né? Acho que alguns de vocês já ouviram falar, né? Bastante das amostras não invasivas, né? O grupo do professor Eduardo também trabalhou muito com isso, então são amostras que não requerem a captura do animal, né? São amostras deixadas no ambiente, como fezes, pelo, penas, no caso das aves, ossos, pele, né? Então, tudo isso tem material biológico do espécime que depositou, né? Alguns grupos, como os carnívoros, esse tipo de amostragem se torna ainda mais chamativa, né? Porque já é um grupo de difícil acesso, né? Devido à sua ocorrência em baixo número, naturalmente, possuem grandes áreas de vida, possuem hábitos noturnos,
Então, métodos mais tradicionais, como busca ativa, né, como avistamento, podem ser mais dificultados por essas características, né? Então, nesse sentido, utilizar amostras não invasivas combinado com as ferramentas moleculares pode gerar uma camada de informação muito interessante. E eu trago aqui um contexto também ecológico, né? Os carnívoros são espécies chaves para a manutenção dos ecossistemas, né, e permanência de outras espécies. E quando a gente consegue, né, tirar informações desses grupos, a gente também pode conseguir, de alguma forma, subsidiar a conservação de outros táxons que vivem nesse ecossistema, né? Então, trazendo um pouquinho de alguns trabalhos aqui, que a gente vem fazendo, né? Um primeiro trabalho respondendo questões mais básicas, né? Como eu mostrei no começo, foi justamente, né, utilizar amostras não invasivas, como fezes. Aqui, armadilhas de pelo, tá? Existem diferentes tipos de armadilhas de pelos para diferentes táxons. Aqui, no caso dos felinos, né? Os felinos são naturalmente curiosos, né? Então, quando a gente deixa um velcro, um pedaço de cano com velcro e coloca uma essência que a gente utilizou canela, esses animais ficam muito interessados, né? E acabam se aproximando e se esfregando, né? E com isso deixa o material biológico, né? E a gente consegue, então, lá retornar e acessar essas amostras de pelo para obter material genético. Então, uma das primeiras perguntas que a gente fez foi responder se os métodos tracionais contra os métodos moleculares podiam gerar informações, digamos, mais precisas, né? Então, aqui é um método de identificação de espécies de felinos por tricologia, ou seja, consiste na análise dos pelos dos animais, dos felinos, observando a cutícula desse pelo. Então, cada espécie possui um padrão de cutícula diferente. E aqui, fazendo a identificação molecular. Então, aqui eu tenho um alinhamento, né? Feito aqui de forma didática, né? Para vocês verem, com diferentes espécies, né? Onça parda, gato maracajá, onça pintada. E a gente observa, né, nesses sítios em destaque, sítios polimórficos, né? Ou seja, variações de bases entre as espécies que permitem que permitem identificar a espécie da amostra, né? O que a gente viu é que, para alguns grupos, principalmente de pequenos felinos, a identificação baseada em tricologia, ela era bem dificultada, porque o padrão entre, principalmente as espécies de felinos, né, no gênero Leopardos, é mais difícil. Enquanto que na identificação molecular, a gente conseguiu 100% de sucesso, baseado na identificação. Então, esse trabalho foi feito a partir de amostras isológicas, então a gente sabia quem depositou as amostras de fezes. Um grupo, então, fez a análise por tricologia e outro grupo fez a análise molecular. Então, foram dois testes cegos, né? Eu fiquei responsável pela parte molecular e a gente conseguiu, então, bater na identificação em 100%, né? Então, isso mostra como mesmo você não sendo talvez um especialista taxonômico no grupo, mas tendo como base as informações genéticas, a gente consegue essa identificação precisa, o que é essencial para a gente poder, né, responder questões básicas, saber a espécie que ocorre ali, quem são os animais que estão ali. Para isso, a gente vem utilizando, né, marcadores mitocondriais, utilizando as plataformas de sequenciamento de primeira geração, né? Então, aqui começa a fazer esse paralelo, né? Sequenciando fragmentos curtos de barcode, né? Então, barcode é a abordagem pelo qual a gente identifica a espécie, né? Cada espécie possui um DNA barcode, que é uma sequência que representa aquela espécie, que então eu tenho em destaque justamente isso, né? O barcode de diferentes espécies com os sítios polimórficos em destaque que permitem a identificação. Esse é um fragmento do gene ATP6 para a identificação das espécies, né? Então aqui a gente consegue ver em destaque eh, esses sítios polimórficos. E isso graças à abordagem do DNA barcode, né? Que faz essa analogia, né? Do código de barras. Cada espécie possui um código de barras, uma sequência específica que é atribuída a ela, que permite identificar ela. Um próximo trabalho, né, a gente avançou não só respondendo essas questões de espécies que ocorriam nas nossas áreas de estudo, né, especialmente a comunidade de felinos,
mas a gente fez um estudo de genética populacional da onça parda. Há um tempo atrás, a gente já havia identificado aqui nesse trabalho mais antigo nosso, de 2017, já havia identificado os sinais de redução de fluxo gênico entre algumas áreas, e nesse trabalho atual, trabalhando numa escala geográfica mais ampla, então aqui o estado de São Paulo, aqui em Minas Gerais, o Triângulo Mineiro, né? E aqui o estado de São Paulo, nós identificamos três grupos genéticos, né? Então, esse em azul, esse em vermelho e esse em amarelo. E a gente tentou entender o que estava ocasionando esses grupos genéticos dentro dessa paisagem. Então, aqui a gente tem um mapinha com esses três grupos genéticos. Então, aqui a gente utilizou amostras de fezes, amostras de atropelamento, das onças pardas e amostras de indivíduos capturados, né? E chegamos num total de 110 indivíduos analisados. Então, é um esforço grande para chegar nesse tipo de amostragem para um animal como esse. E a gente identificou, então, com marcadores mais tradicionais, digamos assim, que foram os microsatélites. Então, olhando para alguns locos dos genomas apenas, né, nós identificamos três grupos genéticos. E o que explica esses grupos genéticos, né? A gente começou a observar essa paisagem, e a gente tem nessa paisagem, primeiro, além da modificação natural, né? Aqui no caso do estado de São Paulo, muita plantação de cana, né? Os centros urbanos. Mas nós temos aqui é o Rio Tietê e aqui é o Rio Grande, tá? Mais ao norte, que divide São Paulo e Minas. E são cursos de rio que não são mais naturais, né? São cursos de rios que passaram por alargamentos, ou seja, eles ficaram mais largos pela construção de usinas hidrelétricas. Aqui a gente adiciona as principais rodovias. Se vocês verem essa rodovia aqui, ó, onde eu estou passando com pointer e os pontinhos pretos, cada pontinho preto é um atropelamento de onça parda. Essa rodovia é a Washington Luiz, que passa aqui do lado da minha casa. Então vejam a quantidade de animais atropelados de onças pardas nessa paisagem. Então a gente vê como as rodovias, e aqui eu só estou mostrando as principais delas, podem representar barreiras mesmo para um animal como esse, né? Que é a onça parda, um animal relativamente de comportamento plástico, mas assim, que não está totalmente protegido, não está, que não consegue evitar, né, as situações de atropelamento. Então, a gente viu que essas camadas de modificações da paisagem pode estar levando, então, a uma redução do fluxo gênico, e a gente identificou entre esses grupos genéticos animais que potencialmente eram indivíduos migrantes. Aqui eu fiz um esqueminha e que identifiquei, né, indivíduos que foram coletados dentro de um grupo genético, né, de um desses polígonos aqui, mas que eram geneticamente mais parecidos com outro grupo genético. Então, por exemplo, esses dois indivíduos, apesar de estarem aqui no polígono vermelho, onde eles foram amostrados, eles eram geneticamente mais parecidos com o azul, esses três azuis mais parecido com o vermelho, e até esse mesmo, mais ao norte, né, acima do Rio Grande, com esse grupo. A gente viu que esses cinco indivíduos eram machos, e todos eles foram amostrados através do atropelamento. Isso nos levantou um primeiro sinal de que esses indivíduos eram potencialmente indivíduos migrantes. Os machos jovens são os machos, são os indivíduos que possuem maior taxa, maior proporção de dispersão dentro da espécie, né? Dentro dos carnívoros de modo geral, são os machos jovens que costumam dispersar para estabelecer novo território. E quando eles fazem isso, eles estão mais sujeitos a eventos como atropelamentos, né? Porque para chegar numa nova área, eles vão ter que cruzar uma rodovia. Então a gente notou que 66% dos atropelamentos eram de machos. Então existe um viés, né? 66% são machos, existe um viés de atropelamentos, e isso provavelmente é explicado pela biologia, né? Porque os machos são, entre aspas, o sexo dispersor. Quando a gente analisa em longo prazo, isso é uma análise de viabilidade, a gente vê que quando a gente coloca essas informações numa análise de viabilidade populacional, colocando esse viés de atropelamento, a gente vê que dentro dessa nossa população estudada, existe uma tendência de aumento da endogamia nessa população. Isso porque
como são os machos que dispersam e eles estão sendo retirados da população pelos atropelamentos, a manutenção do fluxo gênico fica prejudicada. E, consequentemente, pode haver uma tendência ao aumento da endogamia nessas populações. Então, vejam que combinar as informações genéticas com as informações ecológicas, comportamento da espécie, biologia da espécie, nos ajuda a projetar algumas outras informações como essa, né? Então, entender como a retirada de indivíduos impacta em longo prazo essas populações. Um grupo que eu tenho trabalhado também são as antas. A gente fez esse trabalho aqui das antas, também um trabalho de genética populacional, utilizando também 100% de amostras não invasivas, então amostras de fezes. As antas defecam em latrina, né? Então, você encontra as fezes defecadas em latrinas nas áreas de estudo, coleta essas amostras, né? Não é tão difícil, né? É relativamente fácil você encontrar amostras de fezes de antas, porque é um volume grande. E o que que nós vimos, né? Nós estudamos um dos maiores contínuos florestais de Mata Atlântica que ainda existem, que é aqui no corredor da Serra do Mar, que se distribui, né, do Paraná até o norte ali do Espírito Santo, mas a gente focou aqui no estado de São Paulo. E esse contínuo é dividido em dois grandes maciços. Esse verde escuro, que é o contínuo de Paranapiacaba, que está mais no interior do estado, e o contínuo mais no litoral, que é o da Serra do Mar. E nós vimos que, estudando as populações desses dois grandes contínuos, há dois grupos genéticos, então representados aqui, que a gente chamou de inland, né, que é o continental, e o costal, que são justamente esses dois contínuos de Paranapiacaba e da Serra do Mar. E o que que a gente vê com isso, né? A gente vê que mesmo populações vivendo num grande contínuo, num grande bloco maciço florestal, podem apresentar grupos genéticos distintos. A gente fez uma análise genética da paisagem e os elementos que mais explicaram isso foram dois. O primeiro deles é a altitude. Então, existe uma variação muito grande de altitude entre os dois encontros desses maciços, de Paranapiacaba, desculpem, de Paranapiacaba e Serra do Mar. E isso é muito explicado pela biologia das antas. As antas, né, o nome em inglês das antas é lowland, né, lowland tapir, ou seja, é a anta das terras baixas, ou seja, elas têm essa preferência por evitar, né, essa paisagem com essas modificações de relevo. Então, é explicado de forma natural, mas também elementos antrópicos, né? Então, aqui a gente tem grandes centros urbanos, né, representados nesse esqueminha, entre esses maciços, né, incluindo rodovias. Então, esses dois componentes, o natural, que, né, é justamente esses maciços, né, que estão ali há séculos e séculos, milhões de anos ali, conjugado, combinado com elementos antrópicos, gera essa estruturação populacional. E isso é extremamente importante quando a gente pensa em ações de manejo, né, para conservação. Então, a gente tem contribuído, inclusive, com as ações do Plano de Ação Nacional das ANTAs, né, com essas informações de genética populacional. Eu dei continuidade nesses estudos de ecologia molecular das antas na Serra do Mar, e a gente está desenvolvendo um trabalho agora com as antas albinas da Serra do Mar. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver esses registros. Esse é o Gasparzinho. O Gasparzinho, ele vive numa reserva, que é o Legado das Águas, aqui no interior do estado de São Paulo, nessa região costeira da Mata Atlântica. E ele já é monitorado há algum tempo, né? Já foram feitos registros para outros grupos de pesquisa, e graças ao apoio, né, e parceria com programas de mamíferos da Serra do Mar e o Legado das Águas e o Instituto Manacá também, a gente conseguiu amostras biológicas de pelos de outros indivíduos albinos. Então, com as câmeras TRAP, a gente conseguiu ver quem eram os indivíduos que estavam deixando é, pelo nessas armadilhas e coletamos pelos. Depois de um tempo apareceu essa criatura fantástica que é um filhote de anta albina que foi encontrada num sítio, né, sem os pais. Foi levada para o zoológico de Sorocaba. A gente também conseguiu material biológico desse animal. Mas o que que é o interessante aqui, né? Por que tantos indivíduos albinos de anta nessa região? Essa é a nossa grande pergunta que a gente ainda está tentando responder.
A gente sabe que, bom, o albinismo é uma condição, né, fenotípica, né, causada por alelos recessivos, e esses alelos podem aparecer com maior frequência em populações com maior taxa de endogamia. Então, será que a endogamia pode explicar isso que está acontecendo nessa população? Aqui a gente tem uma análise de distância genética entre indivíduos não albinos, que estão em azul, indivíduos albinos, que estão em cinza, e indivíduos mais distantes desse bloco que a gente está estudando, que são esses em marrom, que estão mais ao norte da Serra do Mar, tá? Que estão mais longe dessa reserva que eu falei, que é o Legado das Águas. E até o momento o que a gente observa que os indivíduos albinos são geneticamente muito parecidos entre si, sugerindo uma tendência de acasalamento e de endogamia dentro dessa população local dessa área de estudo. Então, parece que essa hipótese de fato faz muito sentido, né? E que está ocorrendo um acasalamento entre essas populações e que talvez o albinismo, nesse contexto de Mata Atlântica, pensando em adaptação local, não seja um grande problema, porque os animais estão protegidos da insolação, né? Diferentemente de uma anta albina vivendo numa área de cerrado ou no Pantanal. Mas é claro que a longo prazo, geneticamente, isso pode ser preocupante, justamente pelo acasalamento, entre aparentados. Então, esse é o nosso grande desafio, entender isso para projetar, né, e prever consequências futuras. Então, é um trabalho que está em andamento. Um outro grupo que a gente vem estar trabalhando é o Tatu Canastra, em parceria com o ICAS, né, com o Instituto de Conservação de Animais Silvestres, também um grande mamífero, e a gente encontrou também estruturação genética. Então, as populações dos biomas Cerrado e Pantanal são dois grupos genéticos distintos. Esse é o primeiro grupo, primeiro trabalho de genética populacional do Tatu Canastra, né, o maior tatu do mundo, né? E E isso é importantíssimo para a conservação, né? É uma espécie que ocorre em populações extremamente isoladas, e a gente viu, então, que essas populações, que esses indivíduos, né, vivendo em diferentes biomas, são populações distintas que a gente está tentando explicar por dois motivos, né? Tanto uma questão, talvez, de adaptação por bioma, e isso a gente vai tentar responder agora utilizando marcadores em maior escala de cobertura do genoma, mas também combinado com perda e fragmentação do habitat, né? Porque ele vive justamente numa das paisagens mais antropizadas na região do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, é uma paisagem desafiadora para esse animal. Um trabalho também que a gente fez uma pergunta muito básica, que era identificar fezes de lagomorfa, de coelhos, né? Basicamente. A gente fez no interior do estado de São Paulo. No Brasil existe uma única espécie, ou pelo menos um único gênero, né? Isso está em discussão, as espécies dos tapitis, mas que é o gênero Silvilagos, né, que é esse aqui de cima, e nós temos a lebre europeia, uma espécie exótica invasora da Europa, introduzida no Brasil, que está se disseminando. A nossa pergunta era saber como esses duas espécies estavam ocupando essa paisagem antropizada do interior do estado, né? E aqui a gente tem uma foto dos cocozinhos, das fezes. Vejam que as fezes dos tapitis, que são essas de baixo, costumam ser menores, mas muitas vezes podem ter também um tamanho muito semelhante às fezes das lebres, que são maiores. Então, a identificação de forma unicamente morfológica era muito desafiadora ou quase impossível. Então, nós desenvolvemos mini barcodes para identificação dessas espécies, né? Então, validamos essas sequências e nós vimos que 83% das amostras de fezes coletadas nessa paisagem são de lebres e não da nossa espécie nativa, que é o tapiti. Então, isso para a gente seria um alerta, né? De como a lebre pode estar deslocando a nossa espécie natural, que é o tapiti, competindo nesse ambiente, né? Então, requer ações de manejo e conservação para que a gente não tenha a população do nosso coelho silvestre, né? Sendo prejudicada por uma espécie exótica invasora que pode estar competindo diretamente com ele. Aqui, novamente, trazendo a onça parda, e daí, lembram que eu comentei, né, no começo desse trabalho, né, que complementou essas informações de ocorrência? Então, nós estudamos paisagens
fragmentadas no interior do estado e paisagens mais contínuas no interior do estado de São Paulo. E nós nos perguntamos como que estava a diversidade genética e como que estava o grau de relacionamento desses indivíduos em diferentes paisagens, também utilizando a amostra de fezes, animais atropelados e animais capturados. Nós vimos que na área contínua o grau de relacionamento era menor, enquanto que nas áreas fragmentadas existia um alto grau de relacionamento e principalmente de registros de machos atropelados. Então, justifica novamente aquela hipótese que a gente tem no trabalho de estruturação populacional, de como essa paisagem, né, está inviabilizando o fluxo gênico, de como o atropelamento está levando à dispersão frustrada, né, esse termo é um termo já cunhado na literatura, né, dispersão frustrada é tentar dispersar e não conseguir, por qualquer motivo que seja, no nosso caso, principalmente pelo atropelamento, levando então essas populações de diferentes paisagens a apresentarem diferentes graus de relacionamento genético. Novamente, né, mostrando como que isso é preocupante do ponto de vista de conservação e de que ações precisam ser implementadas, né, para restaurar essencialmente o fluxo gênico. Então, boa parte dos trabalhos que eu mostrei aqui até agora foram buscando responder a questões de ecologia, genética de populações, conservação, utilizando marcadores mais tradicionais, né? Então, por exemplo, alguns poucos locos de DNA mitocondrial para identificar a espécie, alguns locos de marcadores nucleares para obter estimativas de genética populacional, diversidade genética, fluxo gênico e parentesco. E a gente agora, graças aos avanços das tecnologias de sequenciamento, a gente consegue olhar para uma cobertura maior do genoma é, e responder essas perguntas com um maior nível de informações, né? Então, novamente, né, a gente sai dos dados obtidos da primeira geração de sequenciamento e começa a utilizar essas plataformas mais recentes para gerar dados em maior escala. Então, a gente deixa de usar poucos marcadores, como marcadores nucleares, ou microsatélites, ou mitocondriais, com baixa cobertura do genoma, e começa a ver fazer uma análise de maior cobertura desse genoma, sejam por métodos que a gente chama de representação reduzida do genoma, né? Mas que já é uma informação muito mais ampla do que poucos marcadores, ou até mesmo genomas completos. Então, a gente consegue gerar esses dados em larga escala e nos fornecer medidas mais precisas, né, ou imparciais de tamanho efetivo populacional, de histórico demográfico, de endogamia, de fluxo gênico, enfim, todas essas informações, levando então em melhores informações para a gente aplicar na genômica da conservação. Esse trabalho a gente fez com uma espécie de primata, que é uma espécie de distribuição bem restrita na região sudeste aqui, é o Calicebus nigrifons, é o sauá, ou algumas outras pessoas chamam de gigó. É, foi conduzido pela Carla, né, e eu tive a oportunidade de colaborar nesse trabalho. E foram usadas essencialmente amostras de animais mortos durante os surtos de febre amarela. Então, a gente conseguiu muita amostra biológica desses animais que morreram de febre amarela. E a gente tinha aqui uma pergunta mais evolutiva, digamos assim. Então, essa é a distribuição da espécie, acima do Rio Tietê, então aqui no meio do estado de São Paulo, indo até aqui o Rio Doce, né, no meio de Minas. Então, e esse polígono representa a distribuição. Nós amostramos toda a área de distribuição da espécie e nós vimos que também existem dois grandes grupos genéticos. E a hipótese como essa hipótese é uma hipótese bem já válida, discutida na literatura, de que grandes cursos da água representam barreira. E foi justamente que a gente viu novamente o Rio Grande, mas agora com um efeito histórico, né, um efeito evolutivo, gerando a dois grupos genéticos, né? E a gente fez isso utilizando marcadores SNPs, né? Que são os de polimorfismo único, né? Para milhares e milhares locos do genoma dessa espécie. E nós vimos que essas duas populações surgiram a partir de então esse esquema, né? Uma demografia histórica mostra que era uma única população que se dividiu em duas em um determinado momento, e que no momento mais atual, recente, né, inclusive passou por redução populacional. As duas populações passaram por gargalo e redução populacional, né? É por isso que essa coluna se afina, né? Então aqui em cima é passado e aqui embaixo é presente. Isso nos traz uma série de informações, né, sobre a evolução do grupo, de como a gente tem que ver
as populações desse grupo, pensando em medidas de conservação. Além de dados populacionais, os avanços nas tecnologias de sequenciamento nos permitem também agora novas perspectivas de monitoramento da biodiversidade, né? Então, lembrem, né? A gente estava identificando espécie aqui nos trabalhos que eu citei, indo a campo, coletando amostras de fezes, identificando aquela amostra com alguns marcadores mitocondriais. Hoje a gente consegue fazer isso também com amostras não invasivas, mas fazendo a identificação de uma comunidade toda, ou seja, de tudo que vive ali, ou de grupos que vivem ali, né? Mamíferos, aves, vertebrados, invertebrados, utilizando uma abordagem que é o meta-barcode, ou seja, é fazer o barcode de tudo que está ali presente. E isso só é possível graças aos avanços das plataformas de sequenciamento que permitem se fazer o sequenciamento dessa forma, né? As plataformas de primeira geração, se a gente tentasse fazer isso, a gente não ia chegar a resposta nenhuma, porque o resultado que é entregue no sequenciamento como esse é um sequenciamento que não permite separar as diferentes espécies que estão presentes. Então, a gente tem utilizado muito essa abordagem para o DNA ambiental. É um tema cada vez mais recorrente, né? Todo mundo interessado em fazer DNA ambiental, já sendo feito fora do Brasil há um tempo. No Brasil, ganhou um avanço, assim, né? Um boom de crescimento de forma bem mais recente. Então, o DNA ambiental, ele não é uma técnica em si, tá? O DNA ambiental nada mais é do que o DNA presente no ambiente, então, vestígios de DNA deixado no ambiente. Isso pode ser de diferentes fontes, né? Pode ser a partir de amostras de água, amostras de areia, amostras de solo, água, neve, né? Para onde tem neve, sedimento de corpos d'água, ou até mesmo do ar, ou até mesmo outras fontes, por exemplo, teias de aranha, né? A gente está começando a utilizar teias de aranha como amostrador natural de DNA ambiental, né? Então, as moléculas de DNA ficam presas na teia de aranha, elas funcionam como um filtro natural. A gente coleta essas teias de aranha e a partir da teia de aranha a gente consegue identificar as espécies que estão presentes aí, tá? E isso é deixado no ambiente porque os animais estão constantemente deixando vestígio, material biológico no ambiente, né? Por epitélios da célula, né? Por células do epitélio, né? O animal, a gente, né? Vai deixando DNA no meio. Por excretas, fezes, urina. Quando o animal morre, se decompõe, vai deixar um monte de material biológico, né? Um monte de DNA para a gente identificar os mais diferentes tipos de amostras. E outra abordagem complementar é o iDNA, né? Tô falando, vou falar em português, tá? E de ambiental e I de derivado, né? Que é o Invertebrate Derivate DNA. É o DNA derivado de invertebrados. Então, essa é uma abordagem que eu tenho me interessado bastante, tenho trabalhado mais, que é capturar invertebrados, por exemplo, mosquitos, moscas e outros grupos. Esses invertebrados se alimentam de vertebrados, então, um mosquito pica uma onça, um mosquito pica uma anta, eles vão ter DNA de anta, vão ter DNA de onça dentro deles. E a gente vai identificar esse DNA para o metabarcode. Então, nós vamos utilizar os invertebrados como nossos parceiros amostradores da biodiversidade de vertebrados. E daí, vocês podem usar o que fazer mais sentido para o seu grupo de interesse. Mosca, mosquito, carrapato, sanguessuga, besouros, aqui é um Dung Beetle, né? O famoso rola-bosta. Vou mostrar um trabalho com ele. Esse videozinho, vamos ver se o vídeo vai funcionar. Vou dar play aqui, é de um colega, Marcelo Maggioli, de um parceiro também. É um estudo feito na região da Bahia, um registro de câmera trap, e queria que vocês ficassem atentos aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar o play. Eu tento mostrar no final para vocês, tá? O registro de câmera trap de invertebrados em volta da anta, tá? No finalzinho eu mostro para vocês. E por que que essa abordagem é interessante do ponto de vista de monitoramento, né? Porque o eDNA permite uma avaliação de toda a biodiversidade,
permite a gente monitorar e identificar espécies raras e elusivas, né, o que pode ser difícil com outros métodos, detectar espécies invasoras. A gente tem, né, eu falei da lebre, mas a gente tem, enfim, espécies de corais invasores, espécies de peixes invasores, plantas invasoras. Então, é uma abordagem extremamente útil para isso e permite, então, a gente também resolver estudos de ecologia de comunidades e fazer o monitoramento temporal e espacial. Basicamente, né, a gente precisa coletar esse material, fazer a extração do material, só colocar o laser aqui. A extração do material, fazer as PCRs utilizando mini barcodes, já vou falar um pouquinho dos mini barcodes, e sequenciar isso numa plataforma em larga escala. Esse DNA, geralmente, ele vai se apresentar numa qualidade, entre aspas, ruim, ou seja, degradado, fragmentado, porque é um DNA exposto ao meio, né? Exposto ao sol, calor, radiação ultravioleta, variações de pH, decomposição por micro-organismos. Então, a gente precisa utilizar sequências curtas para amplificar esse material, mas que, ao mesmo tempo, claro, sejam informativas. Então, a gente utiliza os mini barcodes, né? Justamente por essa questão de degradação. Então, fazendo um paralelo, né? Quantos métodos tradicionais, né, utilizavam como o código de barras padrão um fragmento de em torno de 600 e poucos pares de base. Então, quando o DNA barcode foi proposto, né, devido à degradação do DNA ambiental, então, em amostra de DNA ambiental, a gente vai utilizar fragmentos muito menores, de 130, 150, 200. Então, à medida que a gente vai aumentando esse mini barcode, a chance de a gente amplificar esse material vai se reduzindo, né? Então, isso é desafiador, né? Porque é uma relação de custo-benefício. Eu preciso amplificar o material, mas eu preciso que seja informativo, eu preciso que haja polimorfismo entre as espécies nessa região menor, para de fato identificar aquelas espécies com segurança, né? Então, diferentemente de um grande barcode, o mini barcode, né, representado aqui, ó, então o mini barcode do COI de 190 pares de base, representa uma proporção muito menor desse genoma, desse barcode das espécies. E isso é desafiador, né? Esse é um dos desafios que a gente está trabalhando agora, né? Estabelecer quais são os melhores mini barcodes para diferentes grupos taxonômicos que sejam resolutivos para identificar as nossas espécies. Só para trazer um pouquinho para vocês do trabalho de campo, isso aqui é a gente coletando amostras de invertebrados. Então, aqui é uma armadilha de mosca. A mosca já está aqui, ó, do ladinho, esperando para entrar na nossa armadilha. Ela é atraída por uma isca odorífera, né? Então, de carne. E vai ficar presa no tubo Falcon lá no fundo. E essa é uma armadilha CDC de fonte luminosa que é usada para atrair mosquitos, né? Então, então ela fica ligada numa bateria e principalmente no entardecer à noite os mosquitos vêm, são atraídos, sugados por um ventiladorzinho e ficam presos. Lembrando que a gente está interessado aqui no conteúdo estomacal e intestinal desses invertebrados, né? Que vão trazer dentro deles as informações dos invertebrados que a gente está buscando identificar. E esse é um exemplo de coleta de uma noite, né? Um tubinho com mosquitos e um tubinho com moscas. Um pouquinho do laboratório, a gente secando esse animal, cortando o abdômen da mosca, né? Então, o, o mamífero, o vertebrado, entre aspas, está aqui dentro. Então, a gente extrai o material genético daqui de dentro, isso feito no ambiente, né, totalmente esterilizado, né, para evitar qualquer tipo de contaminação. Então, o DNA ambiental como o sequenciamento metabarcode exige isso, porque o sequenciamento é muito sensível, então a gente tem que tomar esse cuidado em todas as etapas de manuseio. E esse é um trabalho que eu fiz com os Dung Beetle, o rola bosta, né? O rola bosta é um grupo de besouros, né? Saprófagos e coprófagos, que se alimentam de fezes ou até mesmo carcaças de vertebrados, né? E são bons indicadores, inclusive, de presença de mamíferos. Então, esse aqui é um grande besouro, e isso daqui, dentro do tubo Eppendorf, é o intestino dele. Então, eu dissequei 400 besouros de forma individual, um por um, retirei o intestino deles e coloquei no tubinho Eppendorf. Fiz a extração do material genético dali,
Amplifiquei mini barcodes para identificação de mamíferos. E com essa amostragem feita em 2 dias de coleta, ou seja, em 2 dias de coletas, nós coletamos 400 ganguebitos, nós recuperamos 50 espécies de mamíferos na Amazônia, na Floresta Nacional de Tapajós, de 10 diferentes ordens, né? De primatas a grandes herbívoros, a grandes carnívoros, enfim. Mostrando o como esses invertebrados podem ser muito eficientes na identificação da biodiversidade, nesse caso de mamíferos, né? Foi a primeira vez que os dung beetles foram testados para isso. E aqui eu trago uma informação metodológica, né? Existem diferentes mini barcodes para identificação de mamíferos, um deles é o 12S e outro é o 16S. O 16S, para a nossa biodiversidade, a gente tem visto que eles recuperam uma diversidade maior de táxons. E quando a gente combina os dois, melhor ainda, tá? Então, isso é um desafio. A gente ainda está vendo como a gente precisa otimizar esses marcadores para recuperar da melhor forma possível toda a nossa mega biodiversidade que a gente tem. Uma outra pergunta metodológica, e isso está nos levando agora a uma questão de interação ecológica, é se dentro de um único besouro, aqui tem um exemplo de uma espécie de besouro, Dicotomys lucasi, era possível identificar mais de uma espécie de mamífero, e a gente viu que sim. Então, nesse esquema, né, a gente mostrando para vocês que a gente identificou nesse mesmo besouro um tatu e uma cutia. Mas houve casos que, dentro de um único besouro, o DNA metabarcode feito deles revelou a presença de até 7 mamíferos. Então, esse besouro teve contato com amostras biológicas de diferentes 7 espécies de mamíferos. Então, vejam como essa amostragem é otimizada, né, com a utilização desses invertebrados. E isso agora nos está levando a fazer questões de interações ecológicas. Será que determinados grupos de besouros têm preferência alimentar por determinado grupo de mamífero, por exemplo, grandes herbívoros, grandes carnívoros e assim por diante? Essa é uma resposta que a gente ainda está buscando, mas é para mostrar para vocês as possibilidades de aplicação do método, não só de detecção da biodiversidade, mas também de respostas ecológicas. Esse é um trabalho que a gente fez utilizando moscas e mosquitos numa área controlada dentro de um zoológico. Então, a gente sabia onde os animais estavam ali, presentes, né? A gente utilizou as armadilhas de mosca e mosquito, que eu acabei de mostrar para vocês. E a gente viu que combinando os dois, mosca e mosquito, a gente novamente tem uma melhor representatividade da biodiversidade presente. As moscas foram melhor em relação aos mosquitos, mostrando que elas têm um hábito mais generalista, mas, se for possível combinar os dois, a eficiência de amostragem e detecção vai ser maior. Então, vejam que são novamente questões metodológicas barras ecológicas que a gente está buscando investigar para padronizar os nossos protocolos de amostragem. Como a gente tinha a distância entre o ponto de instalação da armadilha e o recinto em que o animal vivia, aqui, por exemplo, uma foto do macaco-aranha, a gente conseguiu ver qual a distância que a armadilha capturava o invertebrado, né? E com isso fazer um raio de alcance. Então, nós tivemos aqui diferentes raios de cobertura para as moscas e para os mosquitos, né? Graças a essa possibilidade de medir isso. E, novamente, a gente pôde responder uma questão metodológica para fazer o nosso desenho amostral, né? Quanto que uma armadilha representa em espaço de cobertura, em área de cobertura de amostragem? Então, hoje a gente sabe que uma armadilha de mosca ou mosquito pode cobrir até 30 hectares, tá? Esse é um trabalho que a gente fez no Pantanal pós-incêndio, comparando resultados de câmera trap e DNA ambiental agora de amostras de água. A gente vê novamente que o DNA ambiental recuperou muita informação, mas que foi complementar à câmera trap. Mas a questão é, se a gente não tivesse utilizado o DNA ambiental, o que foi detectado ia ser menor do que foi detectado em conjunto com as duas abordagens. E com isso a gente pôde comparar a diversidade de vertebrados que estavam presentes antes
do incêndio e pós-incêndio, combinando as duas técnicas, né? Então, um exemplo de aplicação não só de detecção, mas de responder os efeitos da mudança, né, do ambiente graças ao fogo. E isso aqui é só um esquema para mostrar para vocês de como a gente filtra a água. A gente coleta a água em campo e filtra ela com uma bomba peristáltica nesse copinho e o DNA vai ficar preso nesse filtro, tá? Ele tá marrom, esse filtro, por causa do sedimento presente na água. Mas todo o DNA vai ficar preso nesse filtro aqui, tá? Essa água é descartada, porque o que interessa está no filtro, e o DNA vai ser extraído a partir do filtro. Além da gente investigar questões de detecção das espécies, a gente, como eu falei, pode ir para outras perguntas, e uma que eu também tenho me interessado é na interação vetor-hospedeiro. Então, o mosquito, a mosca, o invertebrado, vai conter material genético do animal do qual ele se alimentou, do qual ele picou. Então, esse é um trabalho que a gente fez no sul da Bahia, uma região de muito problema com leishmaniose. Então, esse é um mosquito flebotomínio, um mosquito palha, né? A gente coletou esses animais, esses invertebrados, os mosquitos, e vimos que dentro deles tinha muito material de animais domésticos ou de homem. Isso porque ele vive muito associado com essa interface em ambientes periurbanos, em ambientes rurais, vivendo, né, em sítios, em pequenas casas, e estão em contato, então, com a criação de cavalo, com a criação de aves, com a criação de boi, com o cachorro e com o próprio humano. Então, isso passa a fazer parte da dieta do flebotomínio. Mas nós vimos também uma grande diversidade de táxons identificados, variando de primatas, roedores, ungulatos, marsupiais. E nós vimos que dentro desses flebotomínios, além dos vertebrados, eles também continham a leishmania. Então, com isso, a gente conseguiu entender a interação, né? Essa interface entre mosquito, dieta e leishmania através da ferramenta molecular com o metabarcode, o sequenciamento metabarcode de tudo que estava contido no estômago desses flebotomínios. E outra aplicação é a dieta. Esse trabalho eu orientei com os queixadas no Parque Nacional de Emas. Então, a gente tinha os queixadas monitorados com radicolares na região leste do parque, dentro do parque em azul e no sul do parque em verde. A gente viu que a dieta desses bandos vivendo em diferentes localidades era completamente diferente, né? Então, aqui à esquerda são as espécies de plantas. Então, a disponibilidade de recurso presente no entorno de onde esses animais vivem podem explicar os principais usos de recursos. Tanto é que os animais que vivem mais próximo à borda, eles tinham muitos itens de plantação, soja e milho, na sua dieta, enquanto os animais mais no centro do parque tinham plantas mais nativas. Isso, novamente, para questões de manejo é essencial, né? Porque mostra que se a gente tiver recurso natural, os animais vão utilizar esse recurso natural, né? Inclusive, existe uma questão de conflito, né? Importante com os agricultores, né? Porque esses animais invadem as plantações. Essa pergunta a gente não teria conseguido responder sem o metabarcode. Imagine identificar todas essas espécies de plantas com outros métodos, né, morfológicos. É quase impossível, né? Então, é uma ferramenta muito poderosa para isso. E só para mostrar, né, a diversidade de famílias de plantas identificadas na dieta do queixado. Então, cada corzinha aqui é uma diferente família. Então, é uma grande diversidade. Fizemos a mesma coisa para aves, então as aves foram capturadas, coletadas num saquinho de papel, elas defecaram no saquinho de papel, pegamos as fezes e fizemos o metabarcode. À esquerda, vocês têm a identificação por método tradicional, através de semente. Então, só as fezes que têm semente a gente consegue identificar. E à direita, feito com o DNA metabarcode. Então, vejam quantos métodos se complementam, como isso é importante para a gente agregar mais informações, inclusive revelando interações de dieta, né, de predação, desculpem, de consumo, que ainda não haviam sido identificadas para essas espécies de aves, mas quando a gente compara morfologia versus metabarcoding,
sem dúvida nenhuma, o metabarcode tem uma contribuição muito grande na dieta, na identificação das espécies. Então, isso abre uma janela de oportunidades, né? O metabarcode, a gente tem visto como uma abordagem que pode revolucionar não só o monitoramento da biodiversidade, mas também estudos de interação, né? Vetor hospedeiro, dieta, entre outros. Então, permite identificar as espécies de forma não invasiva, aumenta muito a nossa eficiência amostral, revela espécies raras ou crípticas, ou relações, até mesmo relações crípticas, né? Como eu falei, nos trabalhos de dieta, né? E com isso podem ser utilizados em estudos de interações tróficas, de redes e de uso de hábitats, né? E se a gente integra isso com informações de genética populacional, ecologia, é um pouco do que a gente vai tentar fazer aqui, né? Um projeto que a gente estava discutindo com o professor Eduardo, das nossas pintadas, né? Integrar ecologia, dieta, genética, representa uma forma única da gente entender como essas populações podem viver nesses ambientes, né? Claro que existem muitos desafios. Um deles é a necessidade de bancos de referência, porque a gente na etapa final da bioinformática, como a gente identifica as espécies, né? É comparando as nossas sequências obtidas com sequências de referências a partir de bancos. Devido à nossa mega biodiversidade, esses bancos ainda são incompletos, então a gente tem esse esforço de ainda gerar essas sequências de referência, ver se esses mini barcodes realmente são informativos, né? A gente precisa, né? Estamos utilizando uma ferramenta molecular, mas a gente nunca pode esquecer da interface ecológica. Então, saber sobre a ecologia do DNA ambiental. Então, por exemplo, esse DNA ambiental ele veio da onde? Qual é a origem dele? Qual é o tempo de persistência dele no ambiente? Então, a gente ainda está respondendo essas perguntas para o nosso ambiente neotropical, para que a gente tenha respostas mais precisas, né? E guiar a padronização de protocolos. Essa é a minha fala geral, assim, né, para falar para vocês. Então, vocês viram quando eu dei a Beta Barcode, eu falei bastante a partir das amostras ambientais, né, sobre a identificação da espécie, e eu trago esse último trabalho, que é um exemplo de literatura, que utilizou o DNA ambiental, que vai um pouquinho além da identificação da espécie. Eles fizeram também dados de genética populacional. Então, eles foram na areia da praia, coletaram a amostra de areia da praia e fizeram o sequenciamento desse DNA ambiental. Mas não fizeram o metabarcode. Eles fizeram whole genome, sequenciaram todos os genomas que estavam ali naquela amostra ambiental e estavam interessados em entender a ecologia e a genética de populações das tartarugas. Então, compararam com o genoma da tartaruga e, a partir das amostras ambientais, conseguiram fazer estimativas de diversidade genética, de relações matrilineares entre os ninhos e os filhotes das tartarugas e outras informações populacionais. Então, vejam a capacidade de avanço que a gente está tendo, né? Utilizando as mostras ambientais, não só para a identificação da espécie, mas num futuro relativamente próximo também obter informações de genética populacional. Não utilizando o metabarcode como método, mas sim provavelmente, né, métodos de maior cobertura, como o whole genoma, né? São poucos trabalhos que ainda fazem isso, mas eu fiz questão de trazer esse trabalho aqui, né, da Farrell, para vocês terem conhecimento disso, tá? Fica como uma mensagem final, né, de oportunidades, né, de como essas ferramentas, né, estão avançando e de como a gente pode aplicar elas nos nossos estudos. Só um pouquinho, né, dos apoiadores e financiadores, não são diferentes instituições, diferentes órgãos, né? Obviamente não vou falar cada um, mas é importante a gente falar que esses trabalhos a gente nunca faz sozinho, né? A gente tem financiadores e parceiros que contribuem com isso. E agradeço novamente, professor Eduardo, pelo convite, e o PPG também pelo convite para poder falar um pouquinho desses trabalhos. Ótimo, Bruno, parabéns. Excelente palestra. O pessoal está aplaudindo aí. Valeu, gente. Obrigado também do pessoal que estava aí acompanhando, né? Chegamos a ter 43 pessoas acompanhando aqui Legal, que no bom. seminário, é um bom número. Eu vou parar a gravação e aí eu vou abrir para perguntas. Perfeito.